Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o KNRI 11, um fundo da Quineia que atua no setor logístico e no setor de lajes corporativas. O fundo que fez uma venda muito boa nos últimos dias. Publiquei vídeo aqui no canal, mas vou comentar novamente. Entretanto, aqui no relatório gerencial ele informou a vacância crescendo. Então, alguns inquilinos entregaram imóveis. Eu vou comentar aqui com vocês se isso preocupa ou não, qual vai ser o impacto. Tem também a Marisa, que deixou de pagar o aluguel, representa 4% do PL. Eu vou dar mais detalhes sobre isso. Então, aqui no começo a gente vê que o valor patrimonial da cota é de R$ 160. O fundo vem negociando na casa aqui dos 137, então a gente vê um deságio aqui muito grande, certo? A vacância física, que ele já traz a informação para a gente, que subiu de 2,35 para 3,9, e a vacância financeira também quase 2%, certo? Mas vamos ver mais detalhes, quais ativos que foram devolvidos, enfim. Aqui no começo, então, do relatório, o gestor traz a informação para a gente da venda. Conforme eu disse para vocês, tem um vídeo específico disso aqui, que eu vou deixar linkado. Mas, basicamente, o fundo vendeu um dos seus centros de distribuição, oferindo um lucro muito bom. Em razão dessa venda, o dividendo mensal desse fundo subiu de 0,91 centavinhos para 0,95 e, nesse fato relevante que eles trouxeram, ele informa que no final do semestre pode ser que tenha ali um dividendo extraordinário superando R$ 1. Ele coloca aqui para a gente que a venda do ativo vai ser 25% à vista, 11% em julho, para poder cair no outro semestre, e o restante em 142 parcelas. É longo, vi bastante gente criticando, mas ao menos vai ser aqui corrigido pela NTNB com duration equivalente ao da operação acrescida a um spread de crédito. Então deve ter uma correção aí e ainda um ganhozinho para a gente. Ok? Então, em relação à carteira de inquilinos, eles fizeram a alocação de um andar do edifício Botafogo Trade Center para Keppel Fuels e o andar do edifício Bela Vista para a empresa Adebitari. Aí aqui me complicou, mas enfim, vocês entenderam. Aqui o que eu destaco? Que eles conseguiram fazer uma alocação aqui no Botafogo Trade Center, que é um ativo um pouco mais desafiador pela sua localização. E eu vou até comentar isso com vocês, a gente vai conseguir ver onde tem as maiores vacâncias do portfólio e é no Rio de Janeiro. Então, por isso que eu falo que lá sempre é uma praça mais desafiadora. Bom, por outro lado, tivemos a desocupação da M4U, de alguns andares do edifício Botafogo Trade Center e da empresa Polyrex, de um andar do edifício Madison. Então aqui a gente vê essa dificuldade na praça, realmente lá demanda um maior cuidado. Considerando todas as movimentações, teve o aumento da vacância financeira e da vacância física, conforme eu informei para vocês. Por fim, conforme o comunicado divulgado em 17 de fevereiro, o fundo não recebeu o pagamento do aluguel referente à competência de janeiro da Lojas Marisa, equivalente a 4% da receita total de imóveis do fundo. E aqui ele não traz mais detalhes para a gente, mas ele dá aqui a entender que estão tendo tratativas junto à locatária. Então ele coloca que maiores detalhes serão divulgados conforme o avanço das tratativas, de forma a não impactar a estratégia estabelecida para o assunto. E aí, pessoal, para quem não sabe, eu atuo como advogado já há alguns anos em contratos grandes e realmente faz diferença o sigilo nesse tipo de negociação. E aí cabe a gente que é cotista acompanhar o fundo, tá, para poder confiar na gestão. E aí, obviamente, se eles não trouxerem nenhuma informação por muitos meses, tem sempre o RI para a gente entrar em contato, mas eles não vão passar uma informação confidencial ainda mais de forma exclusiva para um cotista, mas a gente pode usar para provocá-los no bom sentido. E se não tiver nenhuma notícia, nenhum andamento aqui das negociações nos relatórios, a gente começa a desconfiar. Mas no primeiro momento, a gestão Kinea é uma das melhores do mercado. Então vamos aguardar, tá? Ter um pouquinho de paciência e ir acompanhando para ver como que vai ser o desdobramento disso. Mas eu concordo com eles que não tem como abrir todos os detalhes da negociação, ainda mais no estágio inicial. A taxa de administração para não passar batido é um pouquinho mais alta que o mercado, mas não tem taxa de performance. Entretanto, como eu falei no começo, é a gestão Kinea, uma gestão testada, um fundo muito antigo, olha, desde dezembro de 2010. Então tem essa taxa um pouquinho mais alta.
Volume médio diário de mais de 3 milhões, então muito bom. Aqui a receita por estado Rio de Janeiro, aqui realmente mora o maior desafio do fundo. Para quem não conhece, o fundo tem 20 propriedades, 12 edifícios e 8 centros de logística. Então a gente vê aqui, ó, bem dividido entre logístico e escritório. Também dividido entre atípico e típico, bem como os indexadores, IPCA e GPM. Então é um fundo meio que a prova de bala. Se der problema de um lado, ele tem outro. Se o outro der problema, ele tem o lado de cá. Então é um fundo interessante, essa disposição dele me agrada. O prazo médio dos contratos do fundo é de mais de 9 anos, com datas de vencimentos revisionais nos próximos anos. Então a gente vê aqui que o vencimento dos contratos, mais da metade só depois de 27, e aqui a gente tem a revisional um pouquinho esse ano e um pouco mais ano que vem. Vamos ver como que vai estar o cenário do Brasil ano que vem para essas revisionais, e aí vai valer muito a localização dos imóveis. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, peço que deem like, se inscrevam no canal, que eu estou trazendo vídeo todos os dias para vocês e dou sempre prioridade para quem comenta, beleza? Receita adicional. O fundo, quando ele loca um imóvel, geralmente ele dá um período de carência para esse inquilino. E essa carência vai acabando e isso vai sendo adicionado na receita do fundo. Então, o ano passado eu nem tinha canal ainda. Eu via que tinha ali um potencial do fundo a aumentar muito seus dividendos. E assim foi feito, porque aqui nessa tabela a gente conseguia fazer essa continha. Via que tinha muita carência para acabar e o dividendo ia subir. O dividendo subiu, a cota reagiu também, porque o mercado anda mais ou menos assim. Vacância financeira por segmento. Então a gente vê aqui o escritório no Rio de Janeiro, é onde concentra a maior vacância e é uma praça difícil mesmo. A gente tem lá um histórico político, econômico bem complicado, mas não tem o que fazer. Os imóveis estão lá no fundo, tem que trabalhar em cima deles e a gestão vem trabalhando, certo? Aqui a gente consegue ver a distribuição geográfica dos ativos, então baseado basicamente aqui no Sudeste, né? Tem um centro de distribuições aqui bem interessantes. E aqui foi o que eu comentei com vocês no começo do vídeo. A gente consegue ver aqui de forma bem fácil a vacância do fundo. Então aqui eu destaquei o Rocha Verá, que é bem conhecido aqui dos investidores, né? O HGRE tem esse ativo também, tem participação, né, bem grande lá o ativo. Então aqui ele tem uma vacância de 24%, a gente vê aqui no Madison também um pouco mais de 11%, aí aqui na Paulista já começa a complicar um pouquinho mais, 30%, um pouquinho aqui no Joaquim, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Praças um pouco mais complicadas, a vacância já fica maior. Então aqui, BH, um pouco mais de 21%, na Lagoa, 14%, e aqui o grande desafio do fundo, Botafogo Trade Center, que foi onde ele locou, mas também desocupou, 65%, e o Buenos Aires Corporate, mais de 85%. Aqui realmente é o grande desafio hoje do fundo, apesar de ser uma BL um pouquinho menor, mas enfim, são esses dois imóveis. E aí que eu achei interessante que, como eu já fiz no outro vídeo, para quem assistiu, o fundo sempre traz ao final do relatório os destaques de um ativo. E dessa vez ele vai comentar desse ativo do Rio de Janeiro. Aqui, ó, só para não deixar passar batido, o CD Itaquá, o Centro de Distribuição Itaquá, que tem o locatário Marisa, tá? Tem aqui, então, a questão das receitas, certo? A DRE, não tem muito o que mostrar. Eu quero mostrar para vocês o ativo, Buenos Aires, que a gente viu que é um dos maiores desafios do fundo. Ele coloca aqui as especificações técnicas, tá? E aqui dá para a gente comparar com outros ativos, é bem interessante. E aqui ele faz um resuminho dos diferenciais do ativo. Então, edifícios com vagas no subsolo, no centro do Rio, localização privilegiada, então está próximo aqui à estação de metrô, tem boa oferta de comércio, tudo isso aqui vai influenciar o inquilino a alocar ou não. Então aqui a gente vê a qualidade do prédio e consegue conhecer um pouquinho o ativo, dá para clicar aqui também e ter mais detalhes. E basicamente é isso, o KNRI não tem muito mais o que falar, é um fundo para ser tranquilo, um fundo que conseguiu subir dividendo. Não acho que essa vacância vai impactar, porque acredito, e aí não tem como afirmar, porque a gente não tem aqui essa informação, que a gestão subiu para 95 centavinhos por cota com uma margem. Então acho que essa vacância aqui não vai influenciar. Agora a gente tem que aguardar mais negociações da Marisa, porque aí sim já é um valor um pouquinho mais relevante.
Tá bom, pessoal? No mais é isso. Lembrando sempre, saiu fato relevante de qualquer fundo e é importante, eu posto vídeo extra no canal, tá? Horas depois do acontecimento. Faço ali um compilado, vídeo bem objetivo para sempre manter vocês atualizados. Então, para não perder nada, peço que se inscrevam no canal. E se gostaram do vídeo, é isso. Um grande abraço. Valeu, até mais.